Olá, você que nos acompanha aqui no Canal 4, na TV Câmara e também pelo nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br. Nós começamos agora o programa Fique por Dentro. Aqui você vai ter mais informações de utilidade pública, de serviços prestados pela Prefeitura e por entidades da cidade e que são gratuitos e que talvez você não conheça. E para começar hoje, nós conversamos com a Silvana Alves, que é enfermeira e gerente do Banco de Leite de Rio Preto, e a fonoaudióloga também do Banco de Leite, a Ana Cristina. O Banco de Leite de Rio Preto, para quem não conhece, ele recebeu pela segunda vez consecutiva o certificado de serviço padrão ouro, em excelência, de atendimento. Só que pouca gente sabe o que é feito lá no Banco de Leite. E a Silvana então começa explicando para a gente o que é o Banco de Leite Humano de Rio Preto. O Banco de Leite Humano de Rio Preto, ele funciona tanto para doações de leite, que seria captação, distribuição de leite que a gente faz para os hospitais com todo o controle de qualidade que é exigido, e nós fazemos o atendimento e o apoio às mães com dificuldades em aleitamento materno. Então, assim, algumas mães pensam assim, eu não tenho leite suficiente ou meu leite é pouco, eu não posso doar, mas passa por dificuldades que poderiam ser apoiadas ou até mesmo, na maior parte das vezes, resolvidas pelo Banco de Leite Humano, por toda a equipe que compõe o Banco de Leite Humano, que nós recebemos esses certificados. Ele é conferido pela Rede Brasileira de Banco de Leite Humano e pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Coordenação de Secretaria da Criança, também do Ministério. Nós contamos com o apoio da fonoaudióloga, uma psicóloga, pediatras, técnicas de enfermagem, recepcionista e motorista que nos levam para fazer a captação desse leite no domicílio. Então, esse certificado é pela equipe, pela qualificação dessa equipe e pela quantidade e qualidade dos equipamentos que o Banco de Leite Humano hoje possui. Silvana, quantas pessoas vocês atendem? Quanto de leite que vocês recebem e o quanto é doado mensalmente? Você tem essa Nós temos assim uma variável muito grande. Esse final de ano nós tivemos assim bastante, nós estamos com dificuldades atualmente por conta do feriado da semana de Natal e de Ano Novo. Então a maior parte das mães viajaram. E quando você tem feriados, férias escolares, você muda a dinâmica do domicílio. Então, você tem um outro filho que iria para a escola em determinado período e você organiza a tua rotina domiciliar, você desorganiza, né? Pela presença do feriado, familiares, visitas, pela presença dessa criança que não foi para a escola e mudou a rotina. Então, as doações caem bastante. Nós temos uma média de 250 atendimentos no banco de leite, uma média de 180 a 200 visitas domiciliares. Nesse último mês eu tive 140. Então eu tive quase 50% na queda nas doações domiciliares. E nesse período, o banco de leite ele demora aproximadamente 15 dias para repor o estoque anterior. Porque aquela mãe que ligou, que ela fez contato, ela começa a coletar leite, o leite é coletado várias vezes no dia, que é o que a gente orienta, porque o bebê mama e o excedente é aquilo que ela doa. Então, ela nunca vai tirar do próprio filho para doar. Ela oferece o peito, livre demanda, o bebê mama, sobrou, a mama está cheia ainda, ela ordenha para doação. Então, ela vai ordenhando várias vezes no dia. Ao longo desta semana, ela coleta, o banco de leite vai até o domicílio dela, recolhe, aí nós temos um período de preparo desse leite para pasteurização. Existe o controle de qualidade que é feito pelo Instituto Adolfo Lutz, e uma cultura demora até 72 horas. Então, eu vou liberar esse leite no final da outra semana. Então, não é um processo tão rápido, pela própria dinâmica e o controle de qualidade que exige para que esse leite seja liberado. Então, eu vou demorar de 1 a 2 semanas para repor o estoque que eu perdi entre a semana do Natal e do Ano Novo. Esse leite doado vai para quem? Quem que pode pedir a ajuda do Banco de Leite? Ou vocês têm uma rede de hospitais que são atendidas pelo Banco de Leite de Rio Preto? O Banco de Leite Humano, ele atende a prescrições hospitalares. Hoje, nós não temos condições de fornecer leite para uso domiciliar. Então, aquele bebê que já teve alta hospitalar, que foi para casa, subentende-se que ele tenha condições de receber algum outro leite ou o próprio leite da mãe. Então, se eu tivesse condições e volume suficiente, em casos específicos, a gente poderia estar fornecendo para uso domiciliar. Mas nós não temos esse volume de doações compatível com esse serviço. Ele é oferecido para uso estritamente hospitalar. Nós fornecemos para os 4 hospitais do município que tem UTI neonatal, que é a Santa Casa e o Hospital de Base, que são hospitais públicos, e a Beneficência e o Alce, que são hospitais particulares, mas que
para a gente não vai interferir, não vai fazer diferença. São todos bebês prematuros, estão em situação de risco e precisam do leite materno. Essa mãe do bebê prematuro, ela doa o leite também ou ela só pega a doação do banco de leite? Ela também é atendida pelo banco de leite, aquela que se dirige até o banco de leite, ou aquela mãe que está nesses 2 hospitais públicos, ela pode fazer a doação lá. Mas, assim, algumas pessoas podem imaginar o seguinte, por que ela não doa? Por que ela não vai? A maioria das mães vão até os serviços e fazem essa doação, pela própria manutenção do aleitamento. Quanto mais você doa, mais você produz. Quanto mais você tira, mais você tem. Então, ela tem essa necessidade de tirar para manter o aleitamento materno. Mas ela já está numa situação de muito estresse. Ela tem um bebê prematuro, que está em situação de extremo risco. Todo dia tem uma novidade diferente e às vezes não são tão boas. Então, o aspecto emocional dessa mãe reflete e muito na produção de leite. Então, aquela história assim, a gente até faz uma comparação que algumas pessoas podem achar estranho. Mas quando as nossas avós falavam que a vaca esconde o leite, ela não está se escondendo, ela está se protegendo. Então, quanto mais tensa essa mãe tiver, quanto mais preocupada ela está, mais ela vai se reter, mais ela vai ficar introspectiva, menos produção de leite. Isso não só com a mãe do prematuro, é com qualquer mãe que passa por qualquer período de estresse, é isso? Isso, se ela está com uma dificuldade, o bebê tem dificuldade para mamar, o mamilo está machucado, ela tem um desconforto, ela acaba se retraindo. Então, se eu tenho dor para amamentar, emocionalmente eu não vou conseguir produzir a mesma quantidade de leite de uma mãe que está tudo bem com o aleitamento materno dela. E daí a importância e a necessidade que essa mãe, se ela tiver, de procurar o banco de leite humano para contar com essa equipe interdisciplinar. Tem pediatra para orientar, tem a fonoaudióloga para nos ajudar, tem uma psicóloga que vai trabalhar com esse aspecto emocional da mãe, quanto que pode ser ajudado, como que a família pode dar esse apoio, porque não é fácil. Você visita o teu bebê de manhã, o médico fala uma coisa, você chega à tarde, não é a mesma coisa. Você vai para casa, você vai dormir olhando para o berço vazio. Como é que você vai produzir a mesma quantidade de leite se o bebê estivesse em casa? Então, o estresse e o desconforto dessa mãe pela privação do bebê em casa, por toda essa situação, influencia e muito, muito na produção de leite. Sim. Vocês estavam falando que existem outros profissionais, inclusive você, Ana, que é fonoaudióloga lá no banco de leite. Então, o banco de leite ele não tem só a questão da doação. Vocês também orientam as pessoas que estão com problemas assim na amamentação lá? Sim, nós fazemos toda a parte de orientação com relação à pega, com relação à pega correta, com relação à amamentação em si, posicionamento do bebê para amamentar. Então, não só as mães que querem fazer a doação, mas as mães que também têm dificuldades. Às vezes a gente recebe mães que acabaram de sair do hospital de alta com o bebê, então com dificuldade vão direto para lá, não vão nem para casa. Então já vão lá para toda essa orientação. Então a gente faz todo esse tipo de orientação e essa equipe interdisciplinar está pronta para receber essas mães e acolher essas mães com todas essas dificuldades, sim. O que uma fono faz num banco de leite, já que o bebê não fala, né? O bebê não fala ainda. Mas a fono, dentro do campo de trabalho da fonoaudiologia, a gente trabalha com toda essa parte do aparelho fonador, de todo o sistema sensório-motor oral, né, o sistema estomatognático que a gente fala, que são todas as estruturas, bochecha, língua, lábios, né, e todas as funções que advêm desse sistema, que são a deglutição, a mastigação, a respiração e a fala posteriormente. Então, a gente trabalhando com esse bebê desde o nascimento, favorecendo o aleitamento, então já está mais do que provado os benefícios que o aleitamento traz para essa criança que é amamentada, né, no mínimo até os 6 meses no peito, e aí o Ministério preconiza até os 2 anos, complementado com outros alimentos. Então, essa amamentação, esse exercício que a criança vai fazer de sugar, de fazer todo esse movimento, vai favorecer todas essas estruturas, língua, bochecha, lábios, né, a respiração. Então, a criança tem que fazer muita força para mamar.
Então, isso vai gerar muitos benefícios, tanto para a formação dos dentes, para a formação óssea dessa criança, e isso vai favorecer isso posteriormente na fala e em todas essas funções da respiração também, deglutição e mastigação. Ana, você estava dizendo que a criança precisa fazer muita força para mamar. O que essa força faz de diferença? E é por isso que é tão difícil, porque o bebê está acostumado a ser alimentado, é passivo, né, a alimentação do bebê na gravidez. Essa questão dele ter que se esforçar, é por isso que é difícil no começo? Sim, a criança, na verdade, a gente diz que a criança nasce com um reflexo de sucção, mas ele tem toda uma situação externa, né? Esse mundo novo que ele está vindo, que ele tem que se adaptar. Então, o bico do seio da mãe, a postura correta, a pega correta. Então, isso é um mundo novo que ele tem que, aos poucos, ir se adaptando junto com essa mãe. Então, a gente diz que quando nasce uma criança, nasce uma mãe também. E aí tem todo esse período de adaptação. Então, tem que fazer essa força, sim, e a gente trabalhando essa pega correta, esse posicionamento correto, aos poucos essas dificuldades vão se minimizando até não existir dificuldade nenhuma. Uma das dúvidas mais frequentes das mães quando nos procuram é em questão essa necessidade que o bebê tem de estar sugando toda hora. Então, como a Ana disse, ele nasce com um reflexo de sucção. Daí a coordenar a respiração, sucção e deglutição e colocar essa força necessária para que o leite seja injetado do mamilo, é uma situação diferente. É muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa. E aí, assim, as mães queixam, a frase clássica é: o meu leite é bom, o meu bebê quer mamar toda hora. Ele mama de pouquinho, não está saindo, é o suficiente, o leite não é fraco. Então, essas dúvidas a gente vai ajudando a mãe a entender essa dinâmica. Como a Ana disse, é muita força, é um esforço muito pesado. Então, ele não tem toda a malhação dessa musculatura para poder sugar uma quantidade de leite grande e fazer um intervalo maior. Mas, como a Ana disse, é exercício, é conhecimento, é todo dia. Então, ele mama de pouquinho, ele dá 3, 4 sugadas e uma descansada, 3, 4 sugadas e uma descansada. E aí, no atendimento, a gente vai orientando essa mãe a estimular a bochecha, a fazer os exercícios para acordar o bebê, para que ele possa mamar um tempo maior, ingerir uma quantidade maior de leite e passa a fazer o intervalo próprio de cada bebê. Então, cada bebê é um indivíduo separado, cada bebê vai ter um tempo de aprendizado no que a gente vai estar orientando e vai ser diferente de cada um. Mas todas vão estar produzindo leite e o bebê vai aprender, ter esse aprendizado junto com a mãe, a se posicionar e poder tirar esse leite necessário. E é dessa necessidade de sucção que vem a temida chupeta? Como é que funciona essa coisa da chupeta? Ana, nada mais que a fonoaudióloga para responder. Na verdade, o bebê tem essa necessidade de sucção, tem bebês que têm uma necessidade maior de sucção do que outros, e então algumas mães preferem introduzir a chupeta. Eu acredito que a introdução da chupeta está mais associada ao aspecto emocional, de acalmar a criança, né? Porque o movimento de sucção realmente acalma a criança, mas a gente tenta orientar para que não se faça a introdução de outros bicos nesse momento, logo após o nascimento, porque a criança pode fazer o que a gente chama de confusão de bicos. Então, tanto a introdução da chupeta quanto a mamadeira vão fazer com que a criança apresente essa confusão e ela pode soltar, né? Não querer mais mamar no seio materno, vai querer ficar só na mamadeira ou na chupeta. Então, a chupeta traz alguns benefícios aí emocionais de acalmar a criança, como todo o processo de sucção. Então, a mesma coisa com o dedo. Então, todos esses... tudo isso que favorece a sucção, então a sucção digital, a sucção de chupeta, vai favorecer um momento de calma dessa criança. Mas a gente pede para não fazer essa introdução tão precoce para que a criança não faça confusão de bicos. Eu acho que acontece uma inversão de valor. Eu já escutei muita expressão, a criança está chupetando o meu peito. Mas não é, ela está fazendo a chupeta de peito, né? Na realidade é uma inversão. Quando as pessoas dizem isso. É normal a criança querer só ficar no peito? É normal. Muitas crianças a gente tem lá, as mães referem, que ficam mamando efetivamente durante um tempo e depois elas acabam ficando só, né, fazendo, a gente consegue diferenciar se a criança está realmente sugando e se alimentando e se ela está chupetando o peito, se ela está ficando ali como um momento de alívio, de calmã, de
como calmante, né? Para ficar mais tranquila. A gente tem que lembrar sempre que o bebê, ele não sabe que ele nasceu. O bebê vai demorar alguns meses para ter a consciência de que ele é um indivíduo e a mãe é um indivíduo separado dele. E a sucção é nada mais que a substituição do cordão umbilical. O bebê estava ligado à mãe pelo cordão umbilical, recebeu alimento 24 horas por dia, nunca teve a necessidade de procurar e buscar o próprio alimento. E de repente ele nasceu, mudou de endereço e ninguém avisou. Então, assim, ele tenta substituir o cordão umbilical pelo bico do seio. É a ligação que ele tem com a mãe. Todas as outras pessoas familiares podem pegar, dar banho, cuidar, acalentar, mas o peito é só da mãe. Você está assistindo, então, o programa Fique por Dentro. A gente está conversando hoje com as meninas aqui do Banco de Leite. Tem muita dúvida ainda para vocês esclarecerem. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste. Por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, nós voltamos a apresentar o programa Fique por Dentro. Aqui você vai ter mais informações de utilidade pública, de serviços oferecidos para a comunidade. E hoje a gente conversa com a Silvana Alves, que é a gerente do Banco de Leite Humano de Rio Preto, e a fonoaudióloga também do Banco de Leite, a Ana Cristina Viana. A gente estava conversando no primeiro bloco, tem muitas dúvidas em relação à amamentação. Existe uma que eu acho que a gente não sabe se é consenso ou se é lenda. O que a mãe come? Interfere no leite? Interfere na cólica do bebê? É assim, nos primeiros 15 dias, algumas mães têm dúvida se é cólica ou não. Nos primeiros 15 dias, o bebê não tem a cólica, que a gente chama aquela cólica, tem hora marcada, é sempre no final do dia, é um choro mais persistente, que não consola. Nos primeiros 15 dias, o bebê não tem essa cólica. Por quê? Porque o intestino dele não foi colonizado ainda pelas bactérias do nosso meio ambiente. Então, ele nasce, o intestino dele não trabalhava no período de gestação, ele não evacuava, não urinava, não tinha o processo de respiração e nem de transpiração. Nasceu, o organismo dele vai se adaptar a essas funções e vai começar a ter a motilidade intestinal, que é o movimento do peristaltismo para poder fazer a eliminação. Esse movimento ele vai causar desconforto, porque é um movimento desconhecido para o bebê ainda, mas a gente não considera como cólicas, que é aquele desconforto relacionado já à alimentação, que pode estar relacionado à alimentação da mãe, mas que difere muito do período inicial. Ele sempre é mais relacionado no final do dia, é um choro mais estridente, é um choro que não consola. Então, você pode fazer o que você costuma fazer, pegar, acalentar, oferecer o peito, caminhar, pega um, pega o outro, mas não consola. Isso a gente chama de cólica, que é o desconforto provocado pelo desconforto intestinal relacionado mais à alimentação, diferente dos primeiros 15 dias. Outra coisa que as pessoas dizem, que a gente não sabe se é uma lenda urbana ou se é verdade, existe leite fraco, um leite que não dá conta de um bebê? O leite, ele é essencialmente aquilo que a mãe come. Então, se a mãe tem uma alimentação saudável, ingere frutas, legumes, verduras, proteínas, todo o grupo de alimentos que é preconizado, esse leite não vai ser fraco, porque ele vem daquilo que é da alimentação dela. Então, não existe leite fraco, o leite é aquilo que a mãe se alimenta. E tem uma situação assim que a gente comenta bastante, é que na África as mulheres amamentam, e elas são nutricionalmente tem uma deficiência nutricional muito grande. Se a mãe não tem uma nutrição boa, ela tira do próprio organismo para oferecer para o bebê. A mãe fica sem, mas o bebê não. Então, tira dela, mas o leite vai estar protegido. O leite vai estar com todos os nutrientes que ela tinha no organismo. Então, não tem leite fraco.
pode ocorrer da mãe não ter uma alimentação tão saudável assim, mas mesmo assim o organismo dela vai repor. Tá, e a Organização Mundial de Saúde preconiza até os 6 meses a alimentação exclusiva de leite materno e depois introduzindo outros alimentos. O bebê que não tem essa alimentação exclusiva do leite materno e entra na mamadeira, qual que é o prejuízo para ele em relação à fono, em relação à formação de aparelho fonador, digestivo? Existe esse prejuízo? A gente fala que, na verdade, existe sim essa diferença. Se você, né, uma criança que foi amamentada ao seio materno, ela vai ter muito mais proteção, imunidade, né, durante muito mais tempo, uma criança que não fica doente por muito tempo. Hoje em dia a gente fala muito com relação às fórmulas, a introdução de fórmulas e do leite de vaca principalmente, né, antes de 1 ano de idade, que tem grandes prejuízos para a criança, principalmente com relação às questões respiratórias, as infecções respiratórias do trato superior. Então, é importante frisar que sim, essa criança vai ter uma diferença, só que assim, a mãe, por exemplo, ela tem alguns casos, algumas situações que a mãe realmente não vai poder amamentar. Nos casos que a mãe tem algumas doenças como a AIDS, no caso de uso de drogas, né? Então, nesses casos a mãe não vai poder amamentar, ela vai ter que introduzir uma mamadeira. O que a gente orienta dentro da fonoaudiologia com relação a isso? Para que essa mamadeira ou essa chupeta que foi introduzida seja retirada até no máximo 2 anos de idade. Então, esse é um período que a gente fala que vai ter menos danos, tanto para a estrutura facial da criança, para a formação dentária, toda essa questão das funções estomatognáticas, respiração, deglutição, mastigação e fala. Se a gente conseguir tirar quanto antes essa chupeta, essa mamadeira da criança, ela vai ter menos prejuízos no futuro. Sim. Existem mães também, pelo que eu vejo das minhas amigas, porque eu não sou mãe ainda, que desistem de amamentar porque dói, porque o peito inflama, porque racha, porque empedra. E tem também a mastite. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessas dificuldades que são físicas e como que o banco de leite pode ajudar essas mães que estão nessa situação que eu acredito desesperadora, né? Então, a gente orienta a mãe logo nos primeiros atendimentos que o sol no bico do seio é o melhor remédio, digamos assim, para ajudar no processo de cicatrização desse mamilo. Então, assim, tem algumas manobras que a equipe vai estar orientando essa mãe em relação a estar esvaziando a mama antes do bebê estar mamando, para facilitar o abocanhar, a pega correta, como a Ana estava dizendo, que facilitam e ajudam nesse processo da pega incorreta, do pico que está rachado, do desconforto. E assim, tem algumas situações que a gente orienta a mudar a posição. Então, a maior parte das pessoas orientam colocar o bebê de frente. Então, você pode colocar o bebê, como a gente fala, em posição futebol americano, as perninhas para trás. Facilita, porque tem mãe que tem mais facilidade de pegar o bebê com o braço direito, não tem a mesma facilidade com o braço esquerdo, e às vezes uma mudança na posição do bebê, um travesseiro, a gente hoje tem muito em moda as almofadas de aleitamento, tem assim um monte de equipamentos que estão para ajudar, mas uma almofada, um travesseiro para apoiar o braço dessa mãe para sustentar o bebê, às vezes faz um milagre que passou-se dias e dias de desconforto e não resolveu. E a gente orienta também muito a mãe no sentido de apoiar a mama. Quando você usa a posição em C e apoia a mama, você tira o movimento de tração do bebê. Então, ele deixa de tracionar o bico e fazer aquele movimento de pressão que vai ajudar a escoriar esse mamilo, a provocar desconforto. Então, assim, é um atendimento simples para a gente, mas que dá uma diferença muito grande para a mãe que está nesse momento de dificuldade. Existe caso de fissura mesmo quando tem a pega correta? Existe. Tem bebê, como a Ana pode também me ajudar, tem bebê que faz mais pressão. O bebê, a gente fala, o bebê não tem dente, mas ele pressiona, ele faz um movimento de pressão como se fosse uma mordida. E isso traz muito desconforto para a mãe. Tem como evitar isso, Ana? O importante é a mãe estar procurando o banco de leite para a gente estar observando o que realmente está acontecendo. Assim, na maioria das vezes, o caso da pega incorreta é o que causa realmente a fissura no mamilo. E os outros casos a gente tem que estar observando e ver o que está acontecendo para poder orientar.
Mas eu acho que a questão do sol é importante, a gente está frisando, da mãe conseguir tomar o sol. Não dá para tomar o sol em casa, não é possível. A gente orienta também, às vezes, uma lâmpada de 40 watts, a uma distância de 15 a 20 centímetros da mama, tá? Que vai fornecer essa fonte de calor. E então é uma possibilidade, mas o sol é uma coisa que ajuda muito com relação às fissuras. Inclusive para cicatrizar, porque às vezes Sim. é uma coisa que vai usar sempre, né? Sim. Usa sempre. Então não dá tempo de cicatrizar. Sim. É o sol, só É o sol. isso. Não tem outro remédio, não tem outro jeito. Só e o próprio leite materno, tem que ter os anticorpos, as substâncias que fazem a defesa, e o próprio leite materno tem gordura, e muita gordura, então ele faz a hidratação. Então, assim, é uma dúvida frequente das mães. Posso usar pomada? A gente não vai interferir numa prescrição médica, mas a gente orienta. Você pode usar pomada como uma prescrição médica, mas o sol vai ajudar tanto quanto ou até mais do que só a pomada. Não tem uma receitinha natural de vó, uma Não, babosa? não. A gente não orienta a babosa, tem alguns medicamentos que são à base de lanolina, que é a babosa, mas é um produto industrializado, certificado, e tem outra situação da casca de banana. Então a gente se preocupa muito com isso. Várias pessoas vêm referindo o uso da banana. E aí a gente já pensa na higienização dessa banana, nos agrotóxicos, nos bichinhos que podem estar se juntando ali, porque banana chama pela atenção pelo cheiro. Então, a gente fica no básico. Sol e o próprio leite materno é de graça, não vai ter problema de contaminação, não vai ter problema de trazer mais complicações do que já tem no momento. Sim, e no caso de mulheres que depois dos 4 meses de licença precisam voltar a trabalhar, vocês orientam para fazer a captação do leite em casa, para guardar? Como que funciona isso para a mãe que precisa armazenar o leite? O banco de leite tem um sistema de doação que a gente chama de doação exclusiva. Tá? Por que ele é exclusivo? Porque parte desse leite vai voltar para o uso da própria bebê. Então, aquela mãe que sabe que vai voltar a trabalhar, que a gente fala que tem dia e hora para o vencimento da licença maternidade, a gente orienta que ela procure o banco de leite o mais rápido possível, de preferência logo no primeiro mês de nascimento, para que dê tempo dela armazenar uma quantidade de leite grande para uso depois. A partir do momento que o leite é processado pelo banco de leite humano, a gente estende o prazo de validade dele. Você passa de uma validade de 15 dias congelado, cru, que a gente chama no congelador, você deixa na tua casa, passa um período de validade de 6 meses. Então, você tem tempo, você tem aí 5 meses para você ir coletando esse leite diariamente, o banco de leite processa, tira a porcentagem que nos cabe, tá? Aí, no caso, a gente fica com 50%. Aí, às vezes, a pessoa pode pensar assim, mas fica com a metade? Então, mas aí a gente tem que estar pensando na doação. E tem a situação que esse leite vai favorecer para a mãe, o banco de leite fornece todo o material, ela vai ficar 5 meses ou até mais meses com esse leite no congelador dela, com o frasco do banco de leite, com os vidros que a gente está fornecendo. Então, a gente precisa... Tem uma troca aí. Tem uma também, troca né? aí, né? Então, esse é um produto certificado, como você disse, nós recebemos pelo 2º ano certificado de qualidade padrão ouro. E esse leite vai ser fundamental para a mãe. Como a gente estava falando, você falou da proteção. Hoje a gente vê falar muito em alergias, intolerâncias. Então, quanto mais tarde essa mãe introduzir esses alimentos industrializados, os laticínios e as fórmulas, menor a probabilidade desse bebê ter uma alergia. Então, você está certificando, não que não vá ter, tá? Existe toda a regra de esterilização, mas você está certificando, a gente vai garantir para você que o leite que você mandou para o banco de leite é aquele leite que está voltando para o teu bebê, identificado com o nome da mãe, com data de validade, data de pasteurização, com teor de gordura e caloria, com a acidez que esse leite foi entregue para a gente. Então, não é um pagamento, mas é uma contribuição para essa mãe vai dar para os outros bebês que estão em condições que não podem ser alimentados pelas próprias mães, e ela vai ter um retorno do próprio leite dela. Claro, tenha consciência aí que o seu leite está salvando a vida de outra criança, Outra criança. né? E o banco de leite está aí para isso Pra também, isso. né? E assim, às vezes, a mãe passa assim, mas vou ficar 5 meses guardando? Precisa, porque depois que o bebê cresce, ele mama muito. Então, se a gente fizer um cálculo, que um bebê de uma mãe que vai voltar a trabalhar com 5 meses, ele vai mamar mais de 250 ml por mamada.
Se uma mãe que sai de casa às 7 horas da manhã, ele vai mamar às 9, às 11, às 13, às 15, às 17. E cada uma dessas vezes 250 são 250 ml. Ele está com 5 meses já. Bezerrinho. É um bezerrinho. Então, você vai ter 5 meses para fazer um estoque grande de leite para suprir esses 2 meses. Existe uma maneira certa de armazenar esse leite ou é só colocar lá no congelador? O leite materno tem que ser armazenado em frasco de vidro com tampa plástica. Aí eu aproveito a oportunidade para pedir doações. Então, aquelas mães que têm em casa frasco de vidro com tampa plástica, tradicionalmente é o café solúvel, aquela maionese que tinha antigamente, que hoje são todas... Aquele simples, aquele vidro Isso, com tampa de rosca. plástica, tá? Isso. Ela pode doar também para o banco de leite humano, que a gente aceita essas doações, porque a rotatividade é muito grande. Eu falo assim, sempre explico, o município compra, a gente compra uma média de 1.000 frascos por ano, mas é frasco de vidro que quebra, se extravia, a mãe fica 4 a 5 meses, até 6 meses com esse leite parado no congelador. Se eu contar que eu tenho 200 doadoras no mês, são 200 vidros, no mínimo um vidro que fica, é muito mais do que isso. É 3, 4 vidros que fica na semana. Então, o volume é muito grande que a gente precisa. Esse leite é coletado, ele é congelado o mais rápido possível para conservar as propriedades de acidez, de gordura e caloria, transportado sempre congelado em recipiente térmico até chegar no banco de leite. E a gente facilita para a mãe, na maioria das situações, a casa que eu vou buscar o leite cru, quando eu faço a divisão dos 50%, eu já devolvo para ela a porcentagem dela. Vocês Então, vão buscar facilita. em casa, então? A É gente muito busca em fácil. casa. Mas se a pessoa quiser ir até o banco de leite doar, ela pode ir também. Desde que não seja doação exclusiva, porque aí se todas essas 250 mães forem lá no banco de leite tirar leite, eu não consigo E vocês tempo só para recebem atender. lá no banco de leite? Não tem outras unidades de recebimento desse leite? A na Unimed, cidade? que é parceira do Banco de Leite Humano, a Unimed e o Rotary Club são parceiros do Banco de Leite Humano. O Rotary iniciou a parceria, doando parte dos equipamentos na época da fundação e nos apoia ainda em outras questões, continua com o vínculo e o apoio ao Banco de Leite Humano. E a Cooperativa Médica de Rio Preto, a Unimed, ela tem um convênio com a prefeitura na manutenção do quadro de funcionários. Então, a mãe que é conveniada à Unimed, que tem disponibilidade, ela pode ir até o Beabá Bebê e fazer essa ordenha mecânica e essa doação lá também. A mãe que está internada com o bebê na Santa Casa e no Hospital da Criança e da Mulher, ela também pode contar com posto de coleta nessas duas instituições e coletar o leite lá, que ele vai ser transportado pela equipe até o banco de leite humano. Bom, o assunto é bom. Se deixar, a gente fica aqui falando muito mais, mas nós estamos encerrando. Eu queria que, para acabar, Silvana, você diga para a gente qual que é a importância do aleitamento para o vínculo, para criar esse vínculo mãe e bebê, e que você chame aí as pessoas para ajudar, para doar, porque eu sei que vocês sempre estão nessa campanha de querer mais doadoras e precisar de doadoras. O vínculo que o aleitamento materno produz, ele é insubstituível. Qualquer pessoa pode acalentar, qualquer pessoa pode dar um alimento para o bebê, mas amamentar o peito, esse olho no olho, esse pele a pele, é só o aleitamento materno mesmo. E aí a gente pede para todas as mães que estão em aleitamento materno, que têm excedente na produção de leite, que possam doar para entrar em contato com o Banco de Leite Humano, para a gente facilitar esse processo de doação. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Silvana. Obrigada, Ana. Foi muito, muito bom, agradável estar aqui com vocês. E a gente vai encerrando o nosso programa. Esse programa é o Fique por Dentro. Aqui você vai ter muitas mais informações sobre serviço prestado pela Prefeitura ou por entidades aqui da cidade de Rio Preto. Para saber mais sobre a nossa programação e sobre os conteúdos dos nossos programas da grade da TV Câmara, você pode acessar o nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br. E a gente fica por aqui, então. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.